Aleluia. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Aleluia. Está feliz de estar aqui nessa manhã? Mais um dia que o Senhor proporcionou você estar aqui, nós estarmos aqui. Aleluia. Não era para eu estar aqui agora, nesse momento, mas eu estou aqui agora, nesse momento, e glória a Deus, né? Porque eu estou aqui agora, nesse momento. Eu não sei onde está o Salvador, irmão, se você perguntar, eu não faço ideia. Tá viajando. Aleluia. Aí, Gabriel, uma informação sobre o Salvador, está viajando. Amém. Eu quero ler um texto aqui, rapidinho, para a gente só orar, né, para essa manhã aqui. Eu já ouvi esse texto aqui nessa manhã aqui na igreja já, tá? Então eu vou, mas esse texto estava no meu coração, assim, eu queria só falar alguma coisa, dar uma boa mensagem aqui, mas eu queria só pontuar algumas coisas, que é um livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai. E a palavra dizia assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Essa semana eu comecei a ler esse livro aqui de Jonas e eu tenho uma Bíblia lá em casa, tenho algumas Bíblias, eu gosto de ler numa das Bíblias que eu tenho lá em casa, né, do Matthew Henry, que é um pregador assim, de nome, lá dos anos 1700. A história fala que Spurgeon, que é considerado um príncipe dos pregadores do século XIX já, ele lia essa mesma Bíblia e lia os comentários de Matthew Henry. Então é uma Bíblia que eu gosto um tanto dela. E aí eu nunca tinha escrito nas folhas dessa Bíblia, e lendo esse livro de Jonas aqui, eu já rabisquei bastante o capítulo 1 daquela Bíblia que está lá em casa, do livro de Jonas. Deus falou muito comigo no livro de Jonas aqui no capítulo 1. Então aí vocês conhecem a história, que Deus comissionou. Então eu estou aqui nessa manhã falando algo, e pelo amor de Deus, estou falando aqui diante do Espírito Santo, porque eu não posso mentir, e eu posso ir para o inferno se eu fizer isso. Eu não estou falando para você, eu estou falando talvez mais da minha vida aqui. E se te servir alguma coisa, algum alerta, então não tem ninguém específico na minha mente, tá? Não tem. Então, Deus veio e chamou o profeta, e o profeta recebeu uma mensagem, e o livro de Jonas é legal porque ele não tem palavra profética para o futuro, não tem coisas assim. É um profeta, é um livro de profeta que não tem profecia. Tem um verso só, pequenininho, em algum lugar, que eu não vou lembrar onde está aqui agora, também não é meu interesse, que ele libera uma frase profética, realmente profética. Mas o livro é a história de Jonas, é o momento da vida dele. É maravilhoso na Bíblia ter uma história, um livro de um cara que é profeta e que começa muito mal, não fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, e Deus tratando com ele, porque Deus sabe que eu sou assim. Desculpa, Deus sabe que você às vezes pode fazer isso. Então ele colocou um livro na Bíblia que é de profeta, mas não tem profecia nele. Deus está falando com ele. Deus tem falado com você no teu dia a dia?
tem te comissionado a fazer alguma coisa? E aí a Bíblia diz, por algumas vezes aqui, né, que ele fugiu da presença do Senhor, para escapar da presença do Senhor. Né? Essa é a intenção dele, pegar um navio e o mais contrário possível. Irmão, às vezes nós somos assim, temos uma direção, temos uma palavra da parte do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, para o trabalho, seja lá qual for a área, e nós tomamos um caminho completamente contrário. Essa semana, algumas situações aconteceram, né, e eu acabei cruzando essas histórias assim, né, e essas histórias chegaram até o nosso pastor, e ele aconselhou de maneira muito mais clara, assim, ele, né, como pastor da igreja. Mas aí eu fiquei triste, porque depois eu ouvi uma pessoa dizer assim, tudo que o pastor falou, eu vou fazer o contrário. E aí tomou decisões assim que não foram que o pastor deu. Então, às vezes é assim. Hoje, essa semana. Isso, que ele te vê assim, parado, mano, chocado, assim, com esse rosto assim. Às vezes é assim. Senta, abre a palavra, ora, aconselha. Aí eu pego e falo, pastor, eu nem falo. Eu só faço o contrário. Veja como a Bíblia é muito mais próxima da gente no dia a dia do que a gente pensa. Né? Para fugir da presença do Senhor. Para escapar da presença do Senhor. Para isso tem o Salmo 139. Que aí eu peguei e fui para lá, Deus falou, vai para lá, eu fui, voltei, escrevi na minha Bíblia lá em casa, está tudo marcado se você quiser ver. Que lá diz, se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu na profundeza eu fizer a minha cama, como eu fugirei da tua presença? Irmão, não tem jeito. Nada que eu tente fazer, eu vou conseguir ter êxito no sentido de fugir daquilo que Deus quer para a minha vida. Daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu posso espernear hoje, eu posso estar bicudo, emburrado, chateado, mas não interessa. Não tem para onde eu escapar daquilo que Deus tem para a minha vida. Não tem como eu escapar, como você escapar daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus está falando com você algumas coisas, seja na área da família, do casamento, da paternidade, do ministério, da tua vida espiritual. Não tem jeito, irmão. Verso 4, contudo, e aí para escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. Olha para mim aqui, bem para minha cara, por favor. Não estou falando da tua vida, não sei dos seus problemas, mas eu sei que é isso que acontece quando nós tentamos fugir daquilo que Deus tem para nós. Deus fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora, que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, letra minúscula, entidade. Não é o Deus que nós servimos, e não é o Deus que mandou o vento, não é o Deus que estava controlando o mar, a tempestade, não é esse Deus. São deuses que não têm poder de fazer nada, nem de fazer o mar se ficar bravo e nem dele parar. Em seguida lançaram no mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Não adiantou nada. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Esse dormia profundamente no original é que ele roncava. Tá? No original dizia que ele estava lá dormindo no fundo do navio, roncando. Os caras chegaram lá, ouviram o ronco de Jonas. Essa semana o Pedro acordou de madrugada com o meu ronco e estava assustado. E eu falei, não precisa assustar, cara, só me cutucar devagarzinho que eu acordo. Daí eu paro. Não é nada, eu não ronco, é da Michelle o ronco. Ele estava assustado com o ronco dela. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Irmão, às vezes
nós somos o motivo do problema. Às vezes a gente está fugindo de questões tão simples que Deus tem nos direcionado, nos cobrado, nos dado palavra, tem nos comissionado, nos levantado para isso, e nós estamos, às vezes, de novo, não tenho ninguém específico no meu coração, ninguém fez nada que me faça pregar, falar sobre esse texto agora de manhã. É um alerta para mim e para você, né? Como Deus me chacoalhou essa semana com esse texto, de muitas maneiras. Então, será que eu estou realmente, será que tem alguém sofrendo do meu lado, porque eu estou sendo negligente, ou eu simplesmente, nem é negligência, né? É tentativa de fuga mesmo, de escapar do Senhor, de não fazer aquilo que Ele mandou, de não colocar em prática, de não me posicionar. Não, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer e ponto final. Nada vai tirar essa decisão do meu coração. E tem gente sofrendo, irmão. Tem gente sofrendo, às vezes, do nosso lado, porque nós estamos aí, tentando ir para Tarsis, entrando em navios que não era para entrar, tomando direções que não era para tomar. Eu preciso parar nessa manhã aqui e falar com o Senhor: Senhor, como é que eu estou? Eu estou indo no caminho certo? Eu estou seguindo a tua direção? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu estou na posição correta que o Senhor estabeleceu para a minha vida, segundo a tua grandeza, soberania, perfeição? E aí, você sabe da história, chegou um ponto que ele falou assim: ó, me joga no mar. Me joga no mar. E não dava para nadar. E aí ele não podia se jogar no mar, porque ele podia morrer, aí seria suicídio. Então ele falou: me joga no mar aí que eu vou, que vai parar tudo isso daí. Então eu queria que você lesse na tua casa aí o livro de Jonas. Eu estou sempre falando, deve ter muito livro acumulado para você ler, né? De tanto que eu falo para você ler alguns livros da Bíblia aí. Lê o livro que você quiser, mas pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Só abra ela e leia. Mas o livro de Jonas é pequenininho e é poderoso e é uma bênção. Você vai conseguir ler rapidinho, numa sentada. Enquanto você toma o teu café da manhã, você vai conseguir resolver ele. Então eles jogaram Jonas no mar e tudo ficou tranquilo. O mar ficou cada vez mais revolto. Quando eles tentavam resolver com a mão deles, ficava mais bravo, como diz no verso 11, mais bravo, não adiantou nada. E aí jogaram Jonas no mar. E aí a Bíblia fala que então tudo se aplacou, ficou tudo tranquilo. E Deus só queria tratar com um homem, com uma pessoa. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. E logo esse se acalmou. Irmão, olha, o mar que estava tão furioso, bravo, na hora que o Jonas bateu nele, ele parou. E aí Deus mandou o peixe. E aí eu queria que você ficasse de pé, e aí tem o capítulo 2, a gente vai orar. Fica de pé aí nessa manhã, põe a tua Bíblia do lado aí. Que um navio inteiro sendo sacudido, agitado, correndo risco sério. Aquela viagem já não tinha mais propósito, porque afinal de contas eles lançaram a carga do navio toda no mar. Então aquela viagem não tinha mais propósito. Na verdade, o navio foi aliviado da carga dele e virou uma grande congregação, um grande culto. Porque eles começaram a orar ao Deus de Jonas, ao Deus único, a sacrificar, a fazer votos. Imagina, os marinheiros que tinham outros deuses, agora estão dentro do barco fazendo votos para Deus. Tudo porque eles viram o poder de Deus. Não adianta, irmão. Faça como Jonas essa manhã aqui. Faça como Jonas. Se renda e diga: me joga no mar. Como Ezequiel olhou o mar e viu que um ponto do mar, dava nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na altura da cintura. Mas chegou um momento que o mar não dava para passar nada. E aí Jonas olhou e falou: esse aí não tem como, eu vou me render. Sabe o que quer dizer isso? Só para eu me render. A vontade e o propósito do Senhor para a minha vida. Às vezes paga um preço por isso, paga. Às vezes tem dor, muitas.
Tem traição? Tem muitas. Tem ingratidão? Tem muitas. Tem cara feia? Tem muitas. Tem pessoas que vão falar mal de você? Tem muitas. Ele tinha que ir para Nínive, quase 120 mil pessoas malignas, perversas. Mas ele se rendeu, ele se jogou no mar. Se jogou não, ele falou, me joga no mar. Ou seja, eu estou me rendendo, Senhor. Eu sei que é por minha causa. Eu sei que sou eu. Feche os teus olhos aí, que você possa nessa manhã pensar. Talvez você fez alguma coisa que foi contrária àquilo que Deus mandou. Peça perdão nessa manhã. Você está tomando um caminho que você sabe que não é o caminho que Deus quer você caminhando. Você falou, Deus, para mim não dá, eu não aguento fazer isso, é muito pesado para mim. Não, dá sim, irmão, se Ele te escolheu para isso, dá sim. Fica firme. Às vezes, vai ser só por fé que você vai fazer mesmo. Você vai estar triste, vai estar abatido, chorando. Abatido, porém não destruído. Talvez você vai vir fazer para o Senhor Jesus com todo o seu coração, mas você vai vir arrebentado, arrebentada. Mas vai fazer pela fé. Porque você sabe que quem te escolheu é fiel para te sustentar. Não adianta fazer tua cama em qualquer lugar, uma morada em qualquer lugar. O Senhor está com os olhos dele sobre nós. O poder dele me alcança em qualquer lugar que eu entrar e que eu estiver. O poder dele te alcança, irmão, em qualquer lugar que você estiver. Com o nosso Deus nós não podemos. O que nós temos que fazer é nos render. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse início de semana. Senhor, de todo o meu coração, com todas as lutas, dificuldades, eu não gostaria de maneira nenhuma de estar em qualquer outro lugar no mundo nesse momento. Eu estou no lugar certo, diante da pessoa certa, que é o Senhor Jesus, o Deus da minha vida. Que cada um aqui possa abraçar o Senhor, abraçar o propósito, abraçar a direção, abraçar a tua escolha para cada uma das nossas vidas, Senhor. Há dificuldades, ó Deus, mas nós queremos dizer para o Senhor, que ainda que sejam quase 120 mil dificuldades, desafios, nós queremos é nos render à tua vontade, Senhor. Queremos andar debaixo da tua presença, da tua graça. De maneira nenhuma, Senhor, permita que nosso coração haja qualquer sentimento do tipo, vou fugir da presença de Deus, vou tentar escapar da presença dEle. Ninguém pode escapar da tua presença, Senhor. Nos ajuda nisso. Que essa semana seja uma semana assim, que nós vamos enfrentar cada um dos desafios que o Senhor propuser diante de nós, para honrar o Senhor. Nos fortalece para isso, nos ajuda nisso. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhosa graça do Senhor que nos permitiu estarmos aqui nessa manhã. Começando nossa semana, não só o dia, começando nossa semana na tua presença, Senhor. Isso está sendo criado um depósito diante do Senhor. E no dia da nossa angústia, certamente o Senhor nos resgatará. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém e amém.